Oi, Renan, bom dia para você, bom dia para nós, para quem nos acompanha em casa. Pois é, a gente está aqui acompanhando mais um dia, dessa internação do presidente Lula, que, como você disse, não tem uma data específica para receber alta, mas ontem os médicos adiantaram que ele deve retornar para Brasília na segunda-feira, se tudo ocorrer como planejado. Ele segue na UTI, deve se manter hoje ainda na UTI e segue com dreno. Ontem os médicos explicaram em entrevista coletiva que ele deve permanecer com dreno durante 3 dias. Já foi um dia, então amanhã ele ainda deve permanecer com esse dreno. Isso porque ele caiu lá no dia 19 de outubro e levou 5 pontos na cabeça. Agora, 2 meses depois, ele fez um exame depois de sentir fortes dores de cabeça e esse exame, essa ressonância, mostrou então que tinha uma pequena hemorragia de cerca de 3 centímetros na cabeça. Por que não tem nenhum dano neurológico? Os médicos explicaram, porque essa hemorragia, esse hematoma, fica entre o cérebro e o osso do crânio, então não chegou a atingir o cérebro, por isso ele não vai ter nenhuma sequela neurológica, foi o que enfatizou o Dr. Roberto Kallil ontem em entrevista coletiva. O que a gente sabe é que durante a internação do presidente Lula vão ser disponibilizados para a imprensa boletins de saúde diários, então é uma vez por dia que deve sair durante a manhã. A gente espera que saia ainda no início da manhã, mas não temos previsão de horário. E é por meio desses boletins que a gente vai seguir acompanhando o estado de saúde do presidente. Ontem o Dr. Roberto Kallil também já disse que o Lula já tinha acordado, já tinha se alimentado, fez alguns questionamentos que são comuns de quem está saindo de uma cirurgia que foi feita às pressas, mas que ele estava bem. Para quem não acompanhou o que estava acontecendo ontem, o presidente Lula, ainda na segunda-feira, começou a sentir um desconforto por volta do meio-dia, uma dor de cabeça que se intensificou no fim da tarde. Por isso, ele contatou os médicos e a equipe médica achou melhor levar ele para a equipe do Sírio-Libanês de Brasília para fazer alguns exames. Vendo na ressonância que tinha essa hemorragia, esse hematoma, trouxeram ele aqui para a unidade do Sírio-Libanês de São Paulo. Durante a coletiva ontem, os jornalistas questionaram se a unidade de Brasília não tinha condições de fazer esse procedimento. Os médicos falaram que o hospital lá tinha condições, plenas condições, mas que foi uma decisão da equipe médica trazê-lo para São Paulo. Então os jornalistas insistiram, mas por que trazer para São Paulo se podia ter feito em Brasília? E o Dr. Roberto Kallil foi enfático, falando que foi uma decisão da equipe médica. Ele disse ainda que o presidente pediu clareza sempre com a imprensa, com os familiares, sobre a situação de saúde. O presidente Lula, apesar de internado e de estar se recuperando da cirurgia, continua à frente da presidência da República. Ele decidiu não se licenciar do cargo e transferiu a agenda de ontem, por exemplo, para o vice-presidente Alckmin. Foi o caso da recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que ocorreu na manhã de ontem. Mas ele deve, ao longo da semana, começar a despachar aqui mesmo do hospital. Renan.